A metodologia do praticar é baseada em dois pilares, um pilar sistêmico e um pilar filosófico. Esse pilar filosófico eu resumi hoje em 10 fundamentos. O primeiro pilar é combustível, é aqui, é gasolina, até a Ferrari, eu resumo na seguinte frase, até a Ferrari precisa de combustível, porque ela parada, sem combustível, ela não anda, ela não tem a missão dela, que é andar. Então você pode ser o cara mais foda, mas está desmotivado, você não vai andar. E o outro pilar é sistêmico, é uma tríade, faça isso e vai dar certo. Primeiro fundamento do praticar, e eu vou depois justificar, NFA, não faltar aula. Vamos lá. Nesse vértice aqui é entendimento. Se eu sei que o professor é um facilitador, ele está ali para facilitar o que seria muito mais difícil se eu pegasse um livro, eu preciso dar total atenção para o professor. Mais do que isso, quando a gente se compromete em todos os dias estudar, é por isso que eu falo, estude todos os dias, mesmo que sejam poucas horas. Quando a gente se compromete todos os dias a assistir a aula, a gente dá o passo da meritocracia. A gente começa a merecer ser aprovado. Você entende isso? A importância de você tirar um peso e viver a tua vida? Por quê? Porque você conseguiu dar 100% de você? O problema é que a gente desiste no meio do caminho, o problema é que a gente nunca dá 100% da gente e ao final a gente ainda bota a culpa em Deus. E aí fica vivendo com uma bola, aquela bola de presidiário. Ah, se eu tivesse passado, se fosse militar, ah, se eu tivesse estudado há 10 anos atrás. Vai viver de saudosismo, vai viver contando história, porque nunca vai realizar nada. Então, cara, olha só, faz o que papai tá falando. Não discute, assiste todas as aulas, não falta. Se tu conseguir fazer isso todos os dias, durante o ano de estudo da sua preparação, não existe outra possibilidade. Vai passar a desgraça. Isso aqui é 33,3, ou seja, 1/3 do que tu precisa tá aqui. 1/3. 1/3 é não faltar aula. Qual o outro pilar da aprovação no praticar? É 6/8. O que é 6/8? Estudar no mínimo 6 horas por dia, no máximo 8. Depois de 8 é sob tua responsabilidade. O que eu aconselho? Cara, estuda 8 horas, no máximo estourando 10. Passou disso aí sob teu risco. Mas o ideal é você estar trabalhando 8 horas ali. 4 horas pós sala de aula. É claro, num concurso regular, que você consiga estudar o ano inteiro. Concursos que estão ali 4, 5 meses, aí leva um pouquinho mais, porém tu tá indo por tudo ou nada, tu tá arriscando, tá bom? Quem não consegue estudar 4 horas pós sala de aula, pega a dica que o papai vai dar agora. Qual é a dica? Vamos supor que tu estude à noite. E estudando à noite, você trabalha durante o dia, acorda muito cedo e depois está na correria de trabalho. À noite, eu quero que você faça a seguinte coisa. Acabou a tua aula 10 horas da noite, você só vai dormir quando você refizer as folhinhas. Isso eu falo corriqueiramente, falo praticamente em todas as aulas e estou repetindo para você, porque eu quero que você faça a apostila ou as folhinhas antes de dormir. Então assim, Marcelo, de 10 à meia-noite, não vou pedir mais o Márcio não, eu tenho quantas horas? 2 horas? Eu tenho 2 horas de 10 à meia-noite ali. 2 horas e eu já tenho ali em média 3h30, 4 horas, vamos jogar 4 horas, que nossos vídeos saem 18 horas. Então eu tenho 18 às 22 horas, eu tenho mais 2 horas depois de dormir, eu já estou batendo ali 6 horas, que é o mínimo, tá bom? Como que eu consigo ampliar isso, jogar para 8 horas? Lembra que eu falei que é ouvindo? Meu filho, olha só, todas as aulas de praticar estão na plataforma. Você baixa o aplicativo do Classroom no seu telefone e você já vai acordar com um fonezinho de ouvido. Eu quero que vocês estudem no mínimo 6 horas. O mais ferrado dos ferrados, que trabalha muito, cara, acorda às 5 da manhã no sanhaço, pá, ele vai assistir aula à noite e vai no mínimo 2 horas de dedicação de estudo. Essas horas são importantes para que você consiga dar os comandamentos cerebrais da aprendizagem, vou falar disso agora, e
a gente também vai falar das condicionantes da aprendizagem. Agora, o que você não sabia é que existem 2 comandamentos cerebrais que é necessário ser feito para o cérebro entender que aquilo é importante para mim e salvar. Rodrigo, o que eu faço? Porque um dos comandamentos cerebrais da aprendizagem, o mais importante deles, é dedicação de tempo. E a neuropedagogia aplicada à educação, ela diz que tudo aquilo que a gente dedicar tempo, automaticamente a gente vai fazer sinapse. O que eu quero construir com isso? Eu quero construir com isso o hábito, o prazer. É aquela máxima do elefante preso. No circo, você já reparou que em alguns filmes, em alguns circos que você já viu, o elefante é preso só com uma cordinha na pata? Já viu isso? E aí você fica, esse elefante vai se soltar. Mas por que ele não se solta? Porque ele foi preso na pata na infância, Marcelo. E aí quando ele era pequenininho, botaram a corda no pé dele e ele tentou sair, o que aconteceu? Não saía. Com o tempo ele cresceu e nunca mais tentou. É o condicionamento. Se eu falei que um dos comandamentos é tempo, o outro é forte emoção. O que é isso, Rodrigo? Tudo que você tiver emocionalmente envolvido, o seu cérebro vai identificar que é importante. E isso é um comandamento. Para pensar que tudo que foi muito triste na tua vida ou muito feliz, você lembra até hoje, não lembra? Nesse momento aqui, você dá o primeiro comandamento, que é tempo. Nesse momento aqui, você dá o segundo comandamento, que é o quê? Forte emoção. Tem que ir para a aula, tem que estar na aula fortemente envolvido com o processo. Então, ou é cara de tigre ou open bar de alegria. Se liga, Marcelão. Cara de tigre ou open bar de alegria. O que é isso? Ou tu tá puto, tá ferrado, tá com ódio. E sabe como é a maneira mais fácil de tu identificar que tu tá puto, tá com ódio? Sabe qual é, Marcelo? Olha pro teu bolso. Começa a olhar pro bolso, vê que tu tá duro, tá desempregado, tá ferrado. Aí, cara, tu fica puta e tu vai estudar. Primeiro pilar, tempo. Segundo pilar, forte emoção. Feito isso, é a conjectura perfeita para a noite, a cada dia, nesse ciclo 24 horas, você poder tirar da memória volátil e colocar no corpo. E aí, Rodrigo, e o terceiro pilar? O terceiro pilar é FTS, fazer todos os simulados, e no praticar a gente diz que todo domingo é dia de simulado. Quando você se conhece e conhece o inimigo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. E qual é a maneira que a gente tem de conhecer o inimigo? E qual é a maneira de conhecer o inimigo? Quem é nosso inimigo? É a banca. Qual é a maneira de conhecer a banca? É fazer provas anteriores. Então, mesmo sabendo que aqui eu tenho 33%, mais um terço, então, ou seja, eu tenho um terço aqui, com um terço aqui, eu tenho 2 terços. Se eu só fizesse isso aqui, minha nota ia ser 6, 6.7, 6.6, beleza? Eu ia ter quase 70% de rendimento, mas para eu ter rendimento maior do que 70%, faça isso que eu estou te falando. Todo domingo, acorde 7 horas da manhã. Abra uma prova anterior do concurso que você está fazendo ou concursos análogos e faça a prova. E eu tenho certeza que se você não deixar de assistir a aula todos os dias, se você estudar no mínimo 6 horas e se você fizer todo domingo um simulado, não existe outra possibilidade. Vai entrar, vai passar. Lembra daquele gráfico que eu sempre falo que é o gráfico da aprovação? Você precisa tirar uma nota, que a gente vai chamar de potencial nota. Existe um tempo de aprovação. Beleza? Se você quer passar em 6 meses, olha a curva que você tem que fazer, é bem mais ampla. A curva. Tá vendo aqui, ó? Para você bater os 94. Olha a curva como é mais suave para o cara que quer bater em 1 ano. Mais suave do que de 6 meses. E olha como essa curva é mais suave em 2 anos. Então, se você tem pouco tempo para estudar, significa dizer que você vai suavizar mais a curva. Beleza? Tem gente que não está partindo do zero. Tem gente que está partindo daqui, ó. O cara já tem um conhecimento, a nota dele na prova passada foi 60 pontos. E já está partindo daqui, ó. Aí ficou mais fácil. Ou seja, aprovação potencial, ele demanda um tempo de estudo. Ele precisa de um tempo de estudo, que em média
são 2 anos. Porém, como eu falei, chega um momento nessa tangente, se a gente fizesse um extend aqui, a gente ia ver a curva lá em cima e a tangente aqui, ó. Essa tangente aqui, ela é um infinito, porque eu tenho alunos que estão aqui nessa tangente há tanto tempo que às vezes é um detalhezinho que está impedindo ele de passar. E esse detalhe eu chamo de meritocracia, o que te faz merecer mais do que o outro. Saiba que hashtag Deus está vendo. Deus está vendo o teu esforço, o teu tempo de dedicação, as tuas horas de estudo. Deus está vendo o quanto você merece passar. Que é o seguinte, aprovação é oportunidade vezes preparação. Preparação é o estudo, é o papiro, é a metodologia. Segundo, incógnita é a oportunidade. Oportunidade depende de você? Não depende de você. O que depende de você é a preparação. Então saiba que você precisa estar preparado para quando a prova sair. Então eu sempre digo que o que depende de você é preparação. Não fique esperando a oportunidade. Não fique ligado não fique ligado, fico preocupado com o edital, quando vai sair. Meu irmão, estopora 100% aqui. Dá 100% de você, dê 100% de você. Por quê? Porque quando o edital vier, tu só precisa de uma chance. E é essa chance que vai te fazer decolar. Entendeu o primeiro fundamento praticar? Precisa estar preparado para quando a oportunidade chegar. Muita gente fica olhando e falando o seguinte: ah, mas eu poderia ter estudado há 10 anos atrás. Ah, mas eu poderia ter realizado. E nunca começa, Marcelo. Por quê? Porque se acha atrasado. Ou isso também, eu jogo isso aqui também para quando a matéria está acumulada. O cara está com a matéria acumulada, aí ele fala assim, não, vou voltar lá atrás para estudar. Meu filho, esquece a matéria atrasada. Aula dada é aula estudada. A matéria atrasada você joga para o final de semana. Então, está assistindo uma aula hoje, tem que estudar a aula de hoje. E aí, não perca mais tempo, comece hoje, antes tarde do que nunca, comece agora, aproveite essa live para te tirar dessa poltrona e te fazer realizar. Hoje você vai estudar até 1 da manhã. Isso aqui mostra para nós a necessidade de persistir, continuar, não desista, insista. Quem não desistiu, passou. Olha para a curva aqui, ó. Só existem 2 caminhos, e eu falo isso lá. Ou você vai desistir, ou você vai passar. Rodrigo, e se eu não desistir? Vai passar. Demore o tempo que for. E a água mole, pedra dura, tanto bate até que você passa. Tanto bate até que você aprende. Então não fica preocupado se começou a estudar agora e que você não está entendendo nada. Use a máxima do atirador. Primeiro lugar, postura. O que é postura? Para com essa postura de moleque, para com essa postura de criança, para com essa postura horrível. Seja um cara profissional, sério, já comece a validar os princípios do militarismo na tua vida. Tenha postura, tenha cara de tigre. Porra, peito estufado, ombro para trás, barriga encolhida, posição, porra, descansar de homem. Porra, moleque, foca na aprovação, cacete. E aí, libera esses capeta da tua vida. Deleta esses grupos, sai do grupo hoje, grupo do futebol, grupo de pessoas que não tem nada a acrescentar na tua vida. Você é a média das 5 pessoas que você convive, você anda. Se você está num grupo de pessoas derrotadas, vai ser um derrotado. Então tenha postura. Segundo, respirar fundo. Em suma, meditação, alongamento, respirar. O que é o respirar? Paciência. Vai acontecer na tua vida, mas tenha paciência. Segundo, olha aqui, ó. Ó, visada. Técnica do atirador. Ó, visada, alce-massa. É saber que você tem que estar a todo momento olhando para o alvo. Por último, você tem que esmagar gatilho. O que é esmagar gatilho? Água mole, pedra dura, tanto bate até que passa. Esmagar gatilho é que não adianta você querer puxar e de 0 a 100. Você tem que ir devagarzinho, você tem que ir crescendo, você tem que ir fazendo, você tem que ir construindo. Então é estudar todos os dias, é estudar no mínimo 6 horas, é todo domingo fazendo simulado. Quando você quebra, faz uma ruptura nisso, aí já era. Aí não consegue chegar no teu objetivo. Treinamento duro, combate fácil. Todos os nossos simulados são mais difíceis que a prova. Todos.
Galerinha, uma dica importante para quem está estudando para a ESA e para a EAR. Se você quer passar na ESA, estude na turma da SpaceX. Estude para a SpaceX, você vai passar para a ESA. Se você quer passar na EAR, estude para a AFA, você vai passar na EAR. Eu sempre falo isso. Então, busque sempre os desafios maiores. Treinamento duro, o combate vai ser fácil. Litros de suor economizam gotas de sangue. Quem estuda junto, passa junto. Eu estudava com 3 amigos que hoje todos passaram num concurso, estão muito bem de vida. E aquilo me ajudou muito naquele período. Por quê? Porque além deles me forçarem a estar aplicando metodologia, estudando todo dia, fazendo muito exercício, eu criei um compromisso com eles que foi o gatilho que eu precisava de cumprir para cumprir as minhas metas. E o segundo é que aquilo gerava um ambiente favorável. Eu substituí os meus amigos por amigos que então tinham a mesma visão que eu. Lembra que eu falei que você é a média das 5 pessoas que você anda? Se você está andando com pessoas que não têm o mesmo objetivo que você, meta o pé. O esforço supera o talento. A inteligência se aprende. Aquela pessoa que tem uma desenvoltura melhor do que a sua, aquela pessoa que já passou num concurso antes de você, simplesmente ela aprendeu antes, ou seja, ela se submeteu ao momento do entendimento, ela estudou ao ponto de aprender, deu comandamento cerebral e ela tem mais conhecimento que você porque ela fez tudo isso. Então quem estuda antes, passa antes, tá bom? Quando eu falo que o esforço supera o talento, é porque seja qual for a sua dificuldade, esforce, caia para dentro, faça valer, porque o seu esforço vai superar talento de qualquer um concorrente. Desistir não é uma opção. Por quê? Olha para cá. Quando você começa a caminhada, 1 mês de curso, 2 meses de curso, 6 meses de curso, 1 ano de curso e as coisas não começam a acontecer, esse momento aqui é um momento muito delicado, muito complicado. Por quê? Porque é um momento onde a gente pensa em desistir. Então, para quem está nesse período aqui, nessa fase, é cruel. Para quem passou dessa frase aqui, isso vem sempre à cabeça. No dia 20 de dezembro de 2003, o telefone lá da minha casa tocou, já estava estudado o ano inteiro, estava esperando os resultados. E aí um amigo me ligou e falou assim, aí Rodrigo, o resultado da prova saiu. Eu passei, tu não passou não, depois a gente se fala. Bum. Desligou. Segura aí, Márcio. Pensa rápido. E aí eu fiquei ali olhando pro além, minha mãe perguntou assim, cara, quem morreu? Quem morreu? Eu falei, ninguém. Quase falei pra ela, eu morri. Fui pro meu quarto, fiquei lá isolado e entrei em depressão. Eu já tinha estudado 2 anos e meio, não tinha passado, não sabia qual era o erro. E naquele momento eu falo com verdade que eu pensei em desistir. Já estava pensando em voltar à faculdade, que eu tinha trancado, como eu ia fazer para voltar à minha rotina. Não tinha entrado em contato com o curso. E no dia 25 de dezembro, Deus apareceu para mim. Eu fiz uma avaliação 360, ajoelhei na minha cama, comecei a pensar. Todo mundo foi para casa da minha irmã no Natal. E ali, cara, uma força gigantesca veio no meu coração e falou assim, não desista, continua. Eu não vou falar que eu falei essa frase, que eu não lembro, mas a certeza que eu tive ali que eu ia tentar mais uma vez. Só que ao contrário das outras vezes, onde eu dava 30%, 40%, 50%, e naquele ano eu cheguei a dar até 60%, eu dei 100% de mim. Foi aí que eu tirei a metodologia a praticar. Eu virei para mim mesmo e falei que eu não ia faltar em nenhuma aula. Eu falei para mim mesmo que eu ia estudar todos os dias, no mínimo 6 horas por dia. E pasmem, eu assistia a aula 4 horas e estudava mais 6 horas. Comecei a superar minha própria meta. E todo domingo eu acordava às 7 da manhã para fazer um simulado. Com o passar do tempo, eu vi o fruto, o fruto da semente que eu tinha plantado. E lá no final do ano eu passei no concurso, peguei o telefone, liguei para o amigo, falei, ei, passei, tu não passou não. Mentira, não fiz isso, mas eu passei no concurso. E dali em diante eu ensinei alunos a fazerem a minha metodologia. Em 2013 eu validei ela através do conhecimento de neuropedagogia. E agora eu entendo que
Depois disso, eu passei a entender que é porque eu dediquei tempo, forte emoção, é porque eu dormia à noite e é porque eu sabia que o conhecimento era saturado. E eu tinha que ficar fazendo review, que é a live 12, onde a gente vai falar sobre a curva do esquecimento, que é muito importante. Poder da porrada seca. Olha lá, ó, porrada seca. Para derrubar o adversário. Olha para cá, no MMA, qual é a porrada que derruba, Marcelo? É a porrada do queixo. É que você precisa dar uma porrada seca na sua vida. O que é a porrada seca para você? Cara, tira da tua vida tudo aquilo que está sendo gordura. Tudo aquilo que não está te fazendo crescer. Saia do dilema do pato. O pato nada corre e voa, nada mal corre mal e voa mal. Não tente fazer tudo. Foque no concurso. Você quer fazer tudo, você quer trabalhar, você quer dar atenção para a família e namorada, você quer fazer academia, você quer fazer aula de música, você quer investir na bolsa de valores, você quer vender produto em paralelo, você quer ser instagreiro lá mexendo no Instagram, você quer ter uma loja virtual. Foca no que é essencial e dá-lhe uma porrada seca para mudar a tua vida. Beleza? Passa antes quem estuda. Cara, isso aqui parece bobeira, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que eu só sou o capitão porque eu estudei antes de vocês. Se vocês tivessem estudado antes, teriam passado antes. E sabe qual é a grande verdade? Quanto antes você começar, mais rápido você vai passar. Entendeu essa lógica? Passa antes quem estuda antes. Hoje, comece a estudar, vai passar antes. Se você tivesse feito isso há 5 anos atrás, você já teria sido aprovado num concurso. Se você tivesse feito isso, tudo que eu estou falando aqui, há 5, 6, 7 anos atrás, você já teria passado no concurso, já seria oficial, já seria um sargento, já teria o teu dinheiro no bolso. Não existe outra possibilidade. Aconteça o que acontecer, caia o mundo, pode vir qualquer coisa pela frente, eu não vou desistir e não vai ter outra possibilidade, eu vou realizar. E aí, cara, eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é a tua limitação, eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei o que te faz querer passar por tudo isso. Mas saiba de uma coisa, se você não desistir, nessa estrada só tem 2 caminhos. Se você não desistir, o outro caminho é a aprovação. Não existe outra possibilidade, demore o tempo que demorar.